estamos fazendo a história desse processo, né? Mas durante esse processo já existe uma previsão, por exemplo, de recursos financeiros mesmo para a adequação de uma escola, que às vezes vai ter que passar por uma reforma. Quer dizer, isso também depende muito do poder público. Além das leis estarem, né, regulamentadas e formalizadas, tem que ter também uma previsão, até mesmo dos professores. De planejamento, né, na verdade, que vão ter que passar. De orçamento, de formação continuada e tal. Essa é uma polêmica, né? Porque nós tivemos aí uma regulamentação dizendo que os professores até 2000 e tanto deveriam ter o curso superior, senão não poderia assumir, né? Houve toda uma questão cultural e política, voltamos aos cursos técnicos, então todos os professores deveriam ser formados na graduação, no ensino superior. Hoje voltamos com o ensino médio, né? Então isso é uma política, é uma diretriz que vai nos indicar algumas coisas. Precisamos ampliar a porta dos banheiros da escola porque não dá acesso a uma cadeira de roda, então tem que ter no mínimo 90 centímetros, tem que ter mobilidade de giro, enfim. Dinheiro para isso, né, que é a pergunta, da onde vai o dinheiro, quando que vem, como que é o planejamento disso? Nós temos garantidos em lei que 25% da renda, né, nacional, da União, deve ser destinado à educação. Só que desses 25%, ele é dividido em todos os níveis. Agora, desde a educação infantil, porque a educação infantil ela é do sistema de educação, ela não é obrigatória, mas ela faz parte da educação, até o ensino superior que trabalha com pesquisa, que dá bolsa para doutorado. Então, isso tudo tem que ser planejado. Então, o setor de planejamento e avaliação da União, do município, do Estado e do município, e principalmente nas questões, nas ONGs, né? E daí as ONGs, por exemplo, as APAES, as outras instituições, eu digo APAE porque a APAE é a maior organização, né, de pais do mundo, né, enquanto organização não governamental, né, enquanto ONG. E isso é uma referência para nós. Então, por isso que eu cito, e até por ter vivenciado tanto tempo, né? Nós temos que considerar todos esses serviços prestados nesse orçamento dos 25%. E toda a questão burocrática para esse dinheiro chegar na escola. Então, nós temos vários projetos nacionais, né? Dinheiro direto na escola, Plano Nacional de Educação, enfim, várias formas que esse dinheiro vai ser administrado. Os conselhos municipais de educação, que têm feito uma campanha bastante intensa para que os empresários depositem direto no fundo do conselho, né? Para não demorar tanto nessa redistribuição, enfim. E nós não temos uma data, olha, até tanto tem que existir, né? Então, o que a gente sabe é que tem um prazo mínimo aí, que a Política Nacional de Educação, especial na perspectiva de inclusão, nos coloca, né? É um período até 2010, né? De formar professores, fazer os ajustes, enfim, que nós sabemos que pode se estender, como pode... já é 2009, né? Eu acho meio difícil tudo isso acontecer num ano, mas pode se estender, porque vai depender muito do contexto em que está. E como os pais estão vendo essas mudanças, essas diferenças de realidade da inclusão escolar? Nós temos os dois lados da moeda, né? Nós temos os pais que são alunos, são pais de alunos da escola especializada e que muitos são a favor. Temos os pais de alunos de escolas especializadas que são totalmente contra. Temos os pais de alunos de escolas comuns a favor e os pais contra. Então, quando a gente fala assim, como é que os pais estão vendo, é muito uma gama, complicado, né? A gente nos colocar assim, ó, os pais estão assim, porque existem escolas em que os pais estão vivendo uma experiência saudável, adequada, e que os pais são a favor, não conseguem perceber nenhum atrapalho, vamos dizer assim, no seu filho. Muito pelo contrário, só ganhos, né, dos dois lados, tanto dos alunos que não têm nenhum comprometimento, quanto os alunos que têm o comprometimento. Nós temos famílias que estão nos procurando apavoradas, assim, porque as escolas não querem ou não se organizaram ainda para receber essas crianças com patologias diferentes, com idades diferentes. Dá trabalho fazer adaptação curricular, dá trabalho buscar estratégia de intervenção, né? Então, nós precisamos mesmo fazer com que tanto os pais quanto as escolas tenham consciência de todo o trabalho pedagógico que vai ser feito. Segurança, né? Uma tranquilidade de que tudo está sendo feito da melhor forma possível
para que tanto os alunos que estão, que têm algum comprometimento, quanto os alunos que não têm, tenham ganhos, né, realmente se sintam bem nesse processo, nessa nova vertente, né, de educação que está se colocando aí. Os alunos que entraram há pouco tempo na escola, então que são os pequenos aí, né, até 7, 8 anos, eles já vêm tendo uma experiência com colegas com diferentes patologias, né, com síndrome de Down, com criança surda, com criança cega na sua sala de aula. É claro que a formação e o olhar deste aluno que vem com um colega com alguma deficiência, com alguma dificuldade, é diferente do que aquele que nunca teve nenhum colega na sua vida escolar e chega, né, na oitava, no ensino médio, convivendo com uma pessoa que tem uma determinada limitação, né, cognitiva ou sensorial, enfim. A formação deste grupo na sala de aula é bem diferente, e dos pais também. Porque como tem os pais que apoiam, incentivam, tem aqueles pais que, não, mas veja, não é companhia para você, você vai ter que carregá-lo sempre. Ou né? vai atrapalhar o andamento da sala de aula. Você não vai fazer as suas tarefas porque vai ter que estar ajudando os seus amigos. Isso tudo é uma concepção que tem que ser modificada com os pais e na escola. É claro que essa formação toda é gradual, né? Crianças de 5, 6, 8, 10 anos que vêm acompanhando crianças com algumas dificuldades ou com algumas deficiências na sua vida, é claro que eles vão olhar esses colegas como pessoas. Então, a situação profissional, os vínculos de amizade, a questão cultural é outra. Os pais vão se formando e construindo aquele ciclo de amizades também diferenciados. Então, eles não tinham contato com pais de crianças especiais. Como seus filhos estão tendo, eles vão criar vínculos de amizade com esses pais também. E é claro que essa visão também se modifica. Então, quando nós falamos assim, os pais são contra ou a favor, nós vamos encontrar um leque de posições, né? O pai de uma criança que é severa, ele vai ter uma certa resistência, até porque ele tem uma perspectiva de vida para aquele seu filho, né? Um desejo de futuro, um plano, ele já tem isso definido. Do que uma mãe que está recebendo agora, que acabou de nascer uma criança, que vai receber uma orientação diferenciada na maternidade, pelo seu pediatra, pelo sistema escolar, pela estimulação, que tem uma orientação totalmente diferente. Então, vou dar um exemplo, né? Quando eu tinha 15 anos, que trabalhava com bebês na estimulação precoce, nós falávamos para os pais que só tinha que ficar na escola especializada. Hoje, na clínica, a gente orienta para que coloque na creche, né, lá na educação infantil, junto com outras crianças, porque vai receber outros estímulos, vai ter outro encaminhamento. É claro que pensando sempre no desenvolvimento daquela criança. Então, é possível fazer, o que vai ser feito com essa criança nesse espaço, como que é trabalhado o aspecto pedagógico, como é trabalhado o vínculo, a estimulação da linguagem dessa criança. É o currículo adaptado. Como é que ele funciona, já que você tem, né, crianças em situações diferentes na mesma sala de aula? Como é que funciona esse currículo adaptado? Nós temos canais de aprendizagem e estilos de aprendizagens diferentes, né? Então, eu aprendo uma forma, você aprende outra, e cada um vai aprendendo um jeito, num tempo diferente e com um canal diferente. O que é esse canal? Algumas pessoas olham, já vão lembrar, outras pessoas precisam escrever, outras precisam ouvir, outras precisam mexer, né? E isso vai nos indicar a estratégia, e o professor precisa conhecer o canal e a forma o tempo que essa criança aprende. O que é um currículo? O currículo é todo o conhecimento sistematizado, todo o conhecimento historicamente elaborado que está sistematizado. E essa sistematização vai ser dividido em etapas. Então, conteúdos mínimos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. A organização disso tudo nós chamamos de currículo. Esse currículo adaptado, o que é? Eu pego toda a organização desse conhecimento elaborado, que está sistematizado, e vou selecionar o que é importante. Então, eu seleciono do primeiro ano, o que é importante essa criança construir, o que é do segundo, do terceiro, e eu vou fazer uma adaptação do conteúdo, dos objetivos, dos recursos, da metodologia, do procedimento de avaliação, de todo o processo de aprendizagem mínimo que ele tem que ter, dos conteúdos mínimos que ele tem que desenvolver, para que ele se torne, né,
promovido e vai evoluindo na sua vida acadêmica. Não é fácil fazer currículo adaptado, porque muitas vezes eu tenho um aluno que está na 6ª série, em idade, em turma de 6ª série, trabalhando conteúdos da 4ª série. Então, essa relação série, idade e conteúdo selecionado precisa de um planejamento e de um acompanhamento tanto da equipe pedagógica da escola quanto do professor. O professor faz parte da equipe da escola, né? Então, o professor não pode, eu vou fazer, e não adianta fazer currículo adaptado para a língua portuguesa e esquecer as outras áreas do conhecimento. Qual é o objetivo do currículo adaptado? Que haja esse nivelamento. Então, eu vou priorizar os conteúdos mínimos que ele precisa trabalhar, os objetivos mínimos que essa criança precisa construir, para que ela venha acompanhar o processo comum de ensino. Então, o que nós orientamos? Que ao pensar um currículo adaptado para um determinado aluno, que se faça já uma progressão. Qual é o tempo que eu vou ficar trabalhando esse conteúdo? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Porque não adianta fazer esse aluno repetir ou se manter naquele conteúdo com a mesma metodologia, com o mesmo encaminhamento. Não funciona. Às vezes não é o conteúdo, né? É o vínculo com o professor. Então, a gente precisa também pensar nesse currículo, nessa afinidade. O objetivo principal é trabalhar os conteúdos mínimos para que haja um acompanhamento. Então, o aluno começa com o currículo adaptado e o objetivo é sendo retirado a partir do momento que ele venha a ter ganhos e acompanhe a sua turma. Esse é o objetivo. Como nós temos alunos também que farão, né, toda a vida acadêmica com currículo adaptado. Educação infantil, ensino fundamental, médio e ensino superior, né? Hoje as universidades, praticamente todas elas já têm um espaço, né, um grupo de trabalho que atende essa clientela diferenciada, até porque não iam ao ensino superior, porque não se pensava em profissionalização, tanto que hoje, se você olhar as vagas de trabalho, até porque existe uma legislação, né, em que empresas com mais de 100 funcionários têm que ter um número X, né, de pessoas com deficiência trabalhando na equipe, nós não temos muitas vezes muitos profissionais qualificados. Então, eu preciso de alguém que trabalhe com informática, mas eu tenho um sujeito que tem uma deficiência que é qualificado, né? Então, a busca desses alunos com deficiência no ensino superior está aumentando, né? Está sendo bastante grande, porque eles estão com uma expectativa de vida bem diferente do que há 15, 20 anos atrás, né? E o currículo adaptado busca justamente isso, garantir a formação acadêmica desse sujeito em tempo, espaço e conhecimento próprio. Então, essa é a função do currículo adaptado. Professora Miriam, eu queria aproveitar, agora que a gente está encerrando a conferência, para te deixar à vontade e falar ainda alguma outra coisa a respeito desse assunto que a gente não tem abordado, ou fazer conclusões mesmo, né? Você expor as suas convicções a respeito da inclusão escolar. A conclusão é bastante complicada, né? Porque o assunto não se encerra. Então, vamos fazer algumas considerações, né? Quando falamos em inclusão, em educação, inclusão escolar, nós temos que pensar em igualdade de oportunidades. Todos devem ter oportunidades, né, e acesso e permanência, e daí vem toda a questão legal, né? Segunda questão que eu acho bastante importante quando nós falamos em inclusão escolar é a consciência dos profissionais que irão trabalhar ou que estão trabalhando com estes alunos, né? Vocês e nós precisamos acreditar que eles têm condições em evoluir, né? Nós temos N pesquisas aí comprovando que não tem tempo de alfabetização diferenciado, o que vai modificar o comprometimento do sujeito e o processo de aprendizagem dele é as intervenções que são feitas. Então, nós precisamos aí acreditar que vamos dar conta do processo acadêmico, que existe toda uma rede de apoio para sustentar essa mudança de concepção, essa visão nova de escola que temos, né? Inclusão não é da educação especial, é do sistema de educação como um todo. Não dá para dizer, esse aluno é especial, então é da fulana ou da beltrana, como nós vemos aí nas escolas, né? Não podemos categorizar isso. Existem aí várias leis e vários decretos e órgãos que vão nos auxiliar a entender e a buscar, né, explicações e intervenções
até mesmo orientações para os nossos professores, enquanto pedagoga de escola, enquanto pedagoga de família, como é que a gente faz essa orientação? Nós temos diferentes serviços que vão nos ajudar, né? Então, vem aí a questão da informação, aonde buscar, né? Nas secretarias, nos conselhos, no próprio site do MEC, que tem N publicações lá, né? Entra mec.gov.br, busca lá publicações e já vai aparecer uma lista de informações, de diretrizes, enfim, né? Várias coisas que vão nos ajudar bastante. Ainda sobre o processo de inclusão, a orientação à família, né? Todas as crianças que estão sendo transferidas da escola especial para a escola comum, precisa ser feita orientação à família do que vai ser feito. Porque a expectativa da família também, quando busca escola especial, é: meu filho vai aprender a ler e escrever? Então, o que eu vou fazer com esse aluno no ensino comum? Né? Qual é o objetivo principal dessa escola? Né? Quando a gente vai ao médico, ele nos diz: você vai tomar isso por causa disso, vai tomar isso por causa disso, vai fazer o raio-x para a gente ver isso, vai fazer uma ecografia para ver aquilo. Tem que acontecer isso na escola também. Então, vamos fazer um currículo adaptado com esse objetivo, o tempo para trabalhar tal conteúdo vai ser esse, as atividades serão essas e a sua função será essa. Quando nós temos clareza do encaminhamento, nós temos aí já um ganho, né? E não só para o aluno que tem uma necessidade educativa especial, para qualquer aluno. Né? Tranquiliza a família, o planejamento do professor flui com uma qualidade melhor, porque ele tem segurança no que ele vai fazer, né? E a formação do professor. Não existe processo de transformação social, sendo que esse agente de transformação não tem a convicção disso. Se os professores não acreditarem que é possível fazer, nós vamos ficar aí patinando muito tempo. Né? Então, a formação desse professor, dessa concepção nova de educação, porque é uma concepção da educação, né? Ela vai sendo modificada e sendo construída gradativamente. Né? Então, a consciência é fundamental para que haja transformação. Professora, muito obrigada. Acho que a conferência foi de extrema importância para a gente esclarecer melhor esses assuntos, para a gente refletir. Você acrescentou muito, dando exemplos práticos, até a tua experiência em sala de aula, muitos anos com a PAI. Eu acho que isso é bem importante, a gente sair um pouco da teoria e realmente discutir na prática como que a gente pode, enfim, fazer uma inclusão escolar com responsabilidade, de forma consciente. Muito obrigada, agradeço o convite, espero poder ter contribuído, né, um pouco com vocês e me coloco à disposição para o que for necessário. E muito obrigado também a vocês pela companhia e a gente poder aqui estar conversando, estar trocando ideias, estar refletindo a respeito da inclusão escolar. Até mais. Então, professor. Essa comissão, principalmente, mas não só essa, tinha que ser todas, né?